você? Espero que você esteja bem, você, a sua casa, a sua família. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Jefferson Noronha, sou um palestrante cristão e estou sempre passando nas redes sociais para deixar uma palavra de edificação, uma palavra de consolo, um testemunho, uma história, sempre querendo compartilhar a pedagogia cristã e também uma experiência daquilo que eu tenho recebido da parte de Deus, que tem edificado a minha vida, a vida da minha esposa, dos meus filhos, da minha casa. Então eu queria compartilhar com você, você mesmo, você aí meu amigo, você minha amiga, é isso mesmo. Então eu tenho uma palavra para você nesse dia, nessa hora, nesse momento, e eu espero que essa palavra edifique você, a sua casa e a sua família. Eu vou falar sobre o poder que a palavra não, o poder do não. O nome da minha reflexão, da minha palestra vai se chamar O Poder do Não. Você sabia que o não tem um poder tremendo, principalmente para nos guardar, nos proteger e mais para frente nos dar a vitória, né? Eu vou falar sobre o autoconhecimento, né? O conhecimento da gente mesmo e fazer uma abordagem teológica dentro da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. O poder do não, colocando limites. Todas as vezes que você diz sim, querendo dizer não, o seu psique adoece e mais cedo ou mais tarde seu corpo gritará aquilo que a sua boca cala. Você não precisa ser um agradador de pessoas. E eu posso falar muito bem da minha experiência de vida. Eu vou citar alguns textos bíblicos aqui de personagens da Bíblia Sagrada, mas primeiro eu quero falar da minha vida, né? Então eu trabalhava numa empresa e ali eu interagia, sou uma pessoa que gosta de interagir, extrovertida, dinâmica, alegre, de bem com o mundo. Então a gente conhece, a gente tem relacionamento, interage com as pessoas, né? Então eu não conseguia falar não para amigos, amizades, colega de futebol, colega que ia fazer churrasco. Então, e a gente não coloca esses limites que o não coloca. O não, ele é meio, parece que chato. De vez em quando ele é chato mesmo, né? É chato pra gente que fala não e chato pra pessoa que tá ali pedindo pra você falar sim, mas você tem que falar não. Tem hora que a gente tem que falar não, é necessário o não em nossas vidas. Como eu falei, estava roubando minha vida social, minha vida familiar, com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos, e por causa devido a eu não falar não, né? Então você vai para um churrasco com os amigos e às vezes você não consegue falar não, você acaba ficando muito tempo interagindo ali, tempo precioso que você poderia estar dando para sua esposa, para os seus filhos, para sua casa e para sua família. Eu não sou contra, entende bem? A pessoa ter uma vida de lazer, sair sim, jogar um futebol com os amigos, pescar, ir passear, ir para a chácara, ir para o campo, né? Eu gosto de praticar trilha com a bike, eu gosto de fazer caminhada. Então eu não estou falando que isso é proibido, eu estou falando da gente saber administrar melhor esse tempo de vida que a gente tem, que a gente pode fazer uma equacionar, ou seja, deixar melhor, afinar esse tempo com mais qualidade de vida. Hoje eu tenho mais qualidade de vida com a minha esposa, com os meus filhos, vivo mais em função da minha esposa, dos meus filhos, da minha casa, e a gente tem colhido mais, né, nesse plantio, a gente tem colhido mais uma qualidade de vida melhor em ambos os aspectos, na vida sentimental, na saúde, né? A gente gosta mesmo de estar comendo bem, se alimentando bem e praticando esportes. Isso tem muito a ver com a vida familiar, com tudo. Então é importante a gente colocar esse limite que o não coloca. Então estabelecer limite não é pecado e nem errado, né? A gente vê que até o Criador estabeleceu o limite, né? A onda do mar ela vem até certa altura, só quando tem tsunami, quando tem tsunami não. Mas ela vem até certa altura, ela bate e ela volta. Isso é um limite que o Criador, quando fez todas as coisas, colocou sobre o mar. O mar tem limite, né? Que senão ele invadia tudo. Então na vida da gente não é diferente. Então o não, ele acaba colocando esse limite. A gente tem que saber falar não. Falar não às vezes para a esposa, falar não para os filhos, falar não para um supervisor que folga, né? Vê que você é uma pessoa boazinha e sempre está ali pedindo para você fazer hora extra, para você fazer isso, para você fazer aquilo. Também não que é errado fazer hora extra. Eu não estou querendo deixar as pessoas revoltadas a respeito de estarem
sobrecarregada no trabalho. Tem gente que gosta de fazer hora extra, não sou a pessoa fazer hora extra. Eu só quero falar a respeito da gente poder ter o poder. Tem pessoas que parece que não conseguem, né? Falar não, as pessoas pegam o fraco da pessoa. Então o poder do não, ele coloca limites. Todas as vezes que você diz sim, quando querendo dizer não, seu psique adoece. Mais cedo ou mais tarde, seu corpo gritará aquilo que a sua boca cala. Você não precisa ser um agradador de pessoas, ou seja, você não precisa ser o bobo da corte, né? Que tem lá a história do bobo da corte, né? O Crispim, o bobo da corte, que quer agradar todo mundo. A gente não precisa e nunca queira agradar todo mundo. Então você vai adoecer e o seu corpo vai gritar mais para frente lá de coisas. Eu queria citar o exemplo de José do Egito na Bíblia, a história de José. As pessoas que têm acompanhado a novela Gênesis, eu acho que já acabou a novela Gênesis, mas passou na Record. O pessoal que não gosta muito da Bíblia acabou... o pessoal que não é muito dado ao estudo da Bíblia metódico, né, para conhecer a história, né, do povo hebreu, lá em Gênesis, a história de José do Egito, que é linda e maravilhosa. E numa das partes da vida de José, José ele falou não. Então José teve toda uma trajetória de vida, né, altos e baixos. Tinha um propósito de Deus na vida de José. Deus estava trabalhando poderosamente. E José, diante de uma circunstância, de uma situação na casa de Potifar, foi cobiçado pela mulher dele, e a mulher de Potifar era casada com Potifar. José sabia muito bem, era um moço que temia Deus, sabia que se você não tinha o direito de possuir a mulher do outro, que isso é um adultério, um pecado diante de Deus. Então aquela mulher, ela investiu, né, contra José, para que José deitasse com ela, praticasse o sexo ilícito, que é o adultério. E José, ele teve uma força para falar não. José falou não para a mulher de Potifar. Você vê, né? Você vê que coisa, né? A gente tá na gente dar essa resposta, né? As pessoas, a tentação vem sobre todo mundo, sobre homens, sobre mulheres, sobre circunstância. Então José teve uma força em Deus, porque José era conduzido, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. José falou não para a mulher de Potifar, não para o adultério. Eu não preciso do adultério, eu sou casado, né? No caso de José, não, José era solteiro, mas no meu caso, eu não preciso trair minha esposa. Tudo que eu quero numa mulher, eu não preciso de uma mulher perfeita, né? Essa ideia de perfeição é errada. O ser humano é imperfeito já por natureza, né? Tá numa raça caída. Então, eu posso falar não para traição, não para adultério, né? Traição é uma coisa horrível, traz marca, traz ferida, traz decepção, traz desgraça, traz maldição. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então nós devemos estar na direção de Deus. Posso estar falando com você, meu amigo, você, minha amiga, e às vezes você está diante de uma circunstância. Quanta circunstância não pode ter na vida da gente e que vem a tentação sobre as nossas vidas. Mas eu falo, se você pedir força para Deus, para o Espírito Santo, você pode falar não para qualquer tipo de tentação que venha sobre a sua vida, sobre você trair seu esposo, trair sua esposa, trair seu noivo, trair sua noiva. Então não faça isso. Fale não. José do Egito, ele falou não para a mulher de Potifar e Deus abençoou grandemente. Mas lá na frente, todo mundo sabe a história de José, que ele acabou se tornando o governador do Egito e ele acabou se casando e formando uma família, porque José falou não. Outro também que eu queria citar aqui é o profeta Daniel, o livro de Daniel, um livro muito bonito, eu recomendo você ler a história de Daniel, né? Um livro profético. Nós vemos várias experiências ali dentro do livro de Daniel, dentre muitas outras, tem a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que são histórias verdadeiras que estão escritas na palavra de Deus, trazem uma narrativa verdadeira de uma manifestação de Deus. E também na vida de Daniel. Daniel que foi acabando parar na cova dos leões, de leões vivos, e Deus estava com ele, Deus deu aquele grande livramento. Mas Daniel, logo no começo ali, quando ele foi levado para a Babilônia, ele mais seus amigos, então Daniel ia ser tratado de uma maneira especial, porque era um estadista, um jovem, né, inteligente, era um cientista da época, né? Então ele foi tratado de uma maneira diferente. Ele foi levado para o palácio do rei da Babilônia. E ali Daniel ia ter um tratamento VIP, né, um tratamento especial. Só que Daniel falou não para os manjares do rei. Então eu não sei com quem eu estou falando no momento desse, numa hora dessa.
Eu quero falar para você, se você tem um propósito no seu coração, na sua vida, crê em Deus, acredite em Deus, né? Fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas que a gente espera. Eu espero em Deus, eu espero em salvação e vida eterna, eu espero em dias melhores. Eu espero em Deus. O Salmo 27 fala assim, espere em Deus. Daniel esperava em Deus. Então a gente vê na sociedade, os cristãos inseridos na sociedade, a Bíblia fala que nós somos luz do mundo e sal da terra. Então a gente tem que dar o bom testemunho, mostrar que realmente um cristão tem uma vida diferente. E não que ele é melhor. O cristão não é melhor que ninguém na face da terra, porque somos pecadores. A diferença nossa é que carregamos o Salvador no nosso coração, e a palavra de Deus diz que nós somos pecadores redimidos, ou seja, continuamos pecadores porque estamos sujeitos ao pecado, não é porque não fomos brindados. Temos aqui no nosso coração a morada, que Jesus faz morada, e o Espírito Santo que nos guia. É a única coisa que nos torna diferente, mas estamos sujeitos, igual eu falei, você trair a sua esposa, você trair seu esposo, você roubar, você fazer tanta coisa, o cristão não está imune de praticar o pecado. O apóstolo Paulo simplesmente fala que o pecado não terá domínio. Se você tiver a direção do Espírito Santo, como Daniel tinha na vida dele, o pecado não tem domínio, não é senhor o pecado da nossa vida. Quem é senhor da nossa vida é Jesus. Quem nos guia é o Espírito Santo, que nos conduz para um caminho de vitória, para estar na presença de Deus e fazer a vontade de Deus. E Daniel simplesmente não quis uma vida de luxúria dentro de um palácio, embora morando dentro de um palácio. Ele falou não, ele comeu verduras, legumes, teve a vida dele ali simples, morando mesmo dentro de um palácio, né? Então, mas ele falou não. Então, às vezes, as pessoas trocam Deus, né? É o caso do irmão de Jacó lá, trocou a bênção por um prato de lentilha. E quantas pessoas trocam, né, a presença de Deus, a intimidade com Deus, com o Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, por uma vida social, por um happy hour que fala aí na sociedade, né? Para sair com a galera, com a moçada, para estar inserido num contexto que não tem nada a ver, às vezes, com Deus, com a palavra de Deus. Então o Daniel, ele teve essa força, ele falou não, ele conseguiu falar não para os manjares do rei, para uma vida de luxúria. Então nós temos que tomar muito cuidado, né? É muito bom a gente ter bens materiais, administrar, mas não podemos deixar essas coisas entrar e sufocar a nossa vida espiritual, nossa comunhão com Deus, que sufoca. Isso daí sufoca, infelizmente. O cristão que está de olhão regalado aí, ó, nas coisas materiais, nas coisas do mundo, é só ver lá em Mateus capítulo 4, lá, o que Satanás ofereceu para Jesus. Então, a gente não é pecado ter nada nessa terra. Não é pecado ter uma casa boa, um carro bom, um trabalho bom. O pecado é colocar o coração. Paulo fala em 1 Timóteo, no capítulo 6, que não é pecado ter dinheiro. O pecado é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Por isso que você tem que observar a sua vida espiritual. Qual é o propósito? O que está levando você para buscar a Deus, a face de Deus, a presença de Deus, querer Deus? O que é? É Deus realmente? É uma intimidade, é uma comunhão, é uma conversão, é um arrependimento? Ou você está indo por interesse na casa de Deus, na igreja? Agora você mudou alguns estilos de prática, disso, daquilo, mas lá dentro, no cerne do seu coração, que só você e Deus conhece, o que você está buscando, qual é o seu interesse? Para que você quer se relacionar com Deus? É porque Ele é o Criador, o Salvador, o Reconciliador, o que nos traz paz, ou porque Ele pode, ou por tudo aquilo que Ele pode proporcionar para você? Você deve fazer esse exame introspectivo e fazer essa pergunta para você. Então eu estou citando o exemplo de Daniel aqui. Daniel, ele olhou para tudo que ele tinha a Babilônia, né? O império, era que nem fosse os Estados Unidos hoje, né? Que nem a China, os Estados Unidos, grande império, né? Bens, riquezas, tudo que a glória humana pode oferecer. E Daniel falou não para esse estilo de vida, porque Deus era muito mais importante na vida dele, o dono da bênção. E aí nós lemos a história de Daniel e vemos que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Dava um exemplo de um bom cristão. Então Daniel falou não para os manjares do rei, e nós vemos toda a trajetória de Daniel, desde a sua juventude até a sua velhice, né? Daniel foi velho, tem gente que fala o jovem Daniel, mas Daniel foi velho, lá para a cova dos leões. Mas Deus o preservou, Deus o guardou e protegeu, né? Deus nos protege, Deus nos guarda, Ele é o guarda fiel de Israel. Daniel acreditava, tinha esse propósito no seu coração e conseguiu falar não. E por último, Jesus Cristo,
o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus conosco, que viveu 33 anos como homem na face dessa terra. E logo quando Jesus apareceu, foi batizado por João Batista, ali em Mateus, no começo, ali em Mateus capítulo 3, a Bíblia fala que o Espírito Santo o conduziu lá para o deserto. E lá no deserto apareceu o tentador, apareceu o diabo para tentar e para oferecer toda a glória desse mundo, tudo que esse mundo tem para oferecer, para tirar o alvo de Jesus, que o alvo de Jesus era chegar até a cruz, morrer, derramar o seu sangue, consumar toda a obra expiatória. Mas a palavra de Deus diz que Jesus falou não para Satanás. Olha o importante da palavra não. Esses 3 exemplos são exemplos fundamentais dentro da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, para que nós possamos aprender a usar esta palavra, principalmente com relação ao pecado, aquilo que nos separa de Deus, aquilo que pode tirar o propósito de Deus da minha vida e da sua vida. O poder do não, a gente colocar limites. José colocou limite na mulher de Potifar, falou que ela é uma mulher, ela não poderia trair o marido dela. Daniel colocou limite na sua vida, que poderia ter uma vida vazia. Né? A gente vê essa sociedade, os jovens, nas drogas, no álcool, vida vazia, buscando onde não tem, onde não pode saciar a sua alegria, a sua paz interior. E a gente vê essas pessoas totalmente vazias, né? Você vê que essas doenças emocionais, psicoemocionais, que é o caso da depressão, da síndrome do pânico, do transtorno de ansiedade, é tudo pessoas que não pessoas frustradas, que não conseguem se realizar, porque a verdadeira realização está em a gente entender o propósito das nossas vidas e como conhecendo a perfeita e agradável vontade de Deus. Então Jesus falou não para o diabo, e nós temos que falar não para o pecado. O pecado traz derrota. O pecado traz desgraça. O pecado nos separa de Deus. Nós temos que ter força, pedir força em Deus, buscar em Deus essa força para a gente falar não. Para todo tipo. A gente tá vindo muito fácil, tem coisa que vem fácil. Opa, tem alguma coisa errada. Eu vou orar, eu vou buscar a vontade de Deus. Eu vou ler a palavra de Deus. Eu vou ter o discernimento através da palavra de Deus para saber se isso que está aparecendo na minha vida, essa oportunidade, esse convite, né? O que que tem? O que tem bênção de Deus por trás ou tem ação maligna, seta do diabo para tirar o propósito de Deus da minha vida? Então a gente tem que falar não, aprender a falar não, colocar limites. Porque todas as vezes que você diz sim, querendo dizer não, sua psique adoece. E mais cedo ou mais tarde seu corpo gritará aquilo que a sua boca cala. Você não precisa ser um agradador de pessoas. Eu já fui, hoje estou um pouquinho melhor, né? Mas não falava não, principalmente para os colegas, né? Amigos, né? Dá para contar no dedo, né? Colegas, principalmente de trabalho, a gente tem que aprender a falar não. Essa palavra tão pequena e que tem um poder de colocar um limite em nossas vidas. Deus abençoe, fique com Deus, busque a Deus, né? Eu queria, sim, a gente tem que respeitar o pensamento alheio, as pessoas são livres pensadores, mas eu falo, faz 25 anos que eu tenho buscado esse Deus vivo, verdadeiro, esse Jesus que entrou no meu coração, me libertou, me trouxe paz, perdoou os meus pecados, né? A Bíblia fala em 1 João que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eu tenho essa prática, porque eu sei, como eu falei, eu sou ser humano sujeito a entristecer a Deus, mas eu creio em Deus e eu tomo posse pela fé da palavra de Deus, dos propósitos de Deus na minha vida. E um dos propósitos de Deus é eu ter a sabedoria, o discernimento de falar não. Eu tenho que aprender a falar não como José falou, eu tenho que aprender a falar não como Daniel falou, e eu tenho que aprender a falar não como Jesus falou. O poder do não. Deus abençoe, fique com Deus. Beijo no coração do Jefferson Noronha.